cursistas! Vamos para o nosso último encontro na nossa disciplina de Antropologia Aplicada. E hoje, nessa unidade 4, ela está dividida entre cuidado cultural, uma investigação junto aos idosos, o corpo como suporte de signos e símbolos e o envelhecimento e saúde. Antes da gente começar a falar, eu trouxe um esquema das nossas últimas unidades, nas 3 últimas unidades, que fala sobre o velho, o idoso, imerso em todos os aspectos que nós estudamos até agora, no contexto da família, na sociedade, no contexto das políticas públicas e as suas próprias individualidades. E a partir disso, nós vamos traçar o cuidado cultural, como é que vai se proceder o nosso cuidado como profissionais de saúde para esse idoso, pensando em todos esses aspectos que nós já trabalhamos. O profissional de saúde, antes de ser profissional, ele é um ser social que mantém suas crenças, valores, normas e conhecimentos. Os valores que conserva são formulados e compartilhados com outros membros da sociedade. Cada um traz consigo suas crenças, valores, normas e conhecimentos. Não podemos negar que somos seres humanos com sentimentos, fraquezas e que também pertencemos a uma família e a outros grupos sociais construídos com seres, com as nossas relações e uma história de vida. Todos nós temos uma história de vida. O enfermeiro, por exemplo, tem a necessidade de expor dúvidas e sentimentos, pedindo e dando apoio à sua família e a outras famílias e a outros profissionais. Então, para a gente pensar num cuidado cultural, primeiro nós devemos olhar para nós mesmos e refletir. Refletir que antes de ser um profissional de saúde, nós somos indivíduos. E como indivíduos, nós trazemos todas essas características e todas essas relações sociais com nós mesmos. E a partir disso, como é que nós vamos nos relacionar com os idosos, com os nossos pacientes? O cuidado, ele vai consistir no desenvolvimento de atividades e decisões realizadas com o paciente durante o tratamento, durante essa expressão de cuidado. O profissional de saúde e o paciente têm que ter aquele processo de interação, como eu falei, daquele relacionamento interpessoal, buscando conhecer-se mutualmente, compartilhando e negociando conhecimentos, crenças e valores em situações de saúde e doença. Porque, como nós já vimos, tudo isso vai estar influenciado, vai estar interligado. O indivíduo, ele não pode ser só um indivíduo idoso se ele não estiver imerso em todos aqueles aspectos que nós já falamos. E o cuidado, ele pode ser preservado, acomodado e reorganizado durante o processo de interação, durante esse relacionamento interpessoal entre o profissional e o paciente. A assistência de enfermagem, ela é representada por vários elementos e construtos do cuidado, eles podem ser falados como construtos do cuidado, que são bases significativas e essenciais no desenvolvimento de ações de manutenção, promoção de saúde e a luta contra a doença ou incapacidades. Então, esses elementos da assistência de enfermagem podem ser o que eu cito a seguir: dialogar, refletir, meditar, promover conhecimentos, orientar, educar, confortar, prevenir, agir, ter sensibilidade, observar, expressar, ouvir atentamente, dedicar-se, valorizar, compreender, desafiar, estimular, proteger, aliviar a dor, promover momentos de alegria, prazer, demonstrar sentimentos de ternura. Todos esses meios são artifícios que podem ser utilizados como os construtos do cuidado, para a partir daí termos uma construção, um relacionamento interpessoal e
uma relação profissional idoso bem eficaz para o nosso tratamento, para a nossa finalidade, que pode ser o cuidado. A visão dos profissionais de saúde perante o paciente deve ser totalmente holística, não priorizando somente a patologia em questão, mas sim abordando todos os aspectos que permeiam esse indivíduo, como problemas financeiros, psicológicos, familiares, religiosos, os aspectos físicos e os aspectos culturais. Não podemos esquecer o pequeno recurso disponível no âmbito da saúde, fazendo com que isso muitas vezes dificulte o desempenho dos profissionais da área, ficando estes sujeitos a executar tarefas e habilidades para que desta forma não prejudique o seu cliente, sempre contando com a criatividade, a responsabilidade, o conhecimento técnico e científico, paciências e improviso que podem ocorrer rotineiramente. Pensando nisso, nesse cuidado cultural, eu trouxe aí um esquema que até a década de 70, a saúde ela era vista apenas como um conceito de que o indivíduo não estava doente. O indivíduo está saudável, o indivíduo está com saúde, então ele não está doente, excluíam a doença. A partir da década de 70, com o conhecimento, com a definição do que é saúde coletiva, da saúde pública, esse conceito de saúde ele vai estar permeado por vários outros aspectos, que isso é importante, por isso é importante. Não vemos o nosso indivíduo apenas com aquela patologia. Eu tenho um idoso que ele tem um pé diabético. Eu não vou tratar ele apenas o seu pé diabético, mas eu vou relacionar aquela patologia aos seus mais diferentes aspectos, ao seu relacionamento, à criatividade, aos amigos, ao lazer, à sua espiritualidade, ao seu trabalho, à família. O que é que esses aspectos vão influenciar naquele pé diabético do indivíduo, por exemplo? O corpo. O corpo ele também necessita de cuidados. Não só do cuidado cultural, mas de toda a assistência de enfermagem que possa lidar para esse paciente. E o corpo, ele também é um suporte de signos e símbolos. Por quê? Nas diferentes culturas, o corpo assume inúmeras conotações, informações e mensagens. Aí eu elenco alguns exemplos. Alguns povos, como os povos islâmicos, as mulheres cobrem o corpo totalmente com as burcas. Já nos índios, o corpo geralmente é nu, desnudo, eles andam nus. No Brasil, por ser um país considerado um país cultural, a exibição de corpos é tido como esculturais, bronzeados. A partir disso, desenvolve a imagem de que determinada cultura faz aquele símbolo, aquele significado do corpo. Por exemplo, o corpo ele é valorizado positivo ou negativamente, ou é mais ou menos desvalorizado, sempre de acordo com a cultura. Aí eu coloco um exemplo logo ao lado da representação de idoso na nossa sociedade. O idoso ele é representado nas placas como uma pessoa debilitada, caminhando com a ajuda de uma bengala, bem encurvado, bem frágil. A mídia ela muitas vezes ela reforça esse discurso do que eu já falei anteriormente, do Brasil como um país tropical, um país jovem, um país de corpo exuberante, que privilegia o corpo jovem como padrão de beleza. Em decorrência a isso, na nossa sociedade, o corpo idoso ele é geralmente representado como decadente, limitado, associado a perdas, e isso vai gerar uma representação negativa do envelhecimento, um corpo deformado, relacionado em contrapartida a isso, existe um envelhecimento saudável, um envelhecimento ativo, que está relacionado à prática de atividade física, saúde e qualidade de vida. E aí eu trago algumas figuras, reforçando aquela imagem do idoso como frágil, e logo abaixo o idoso numa velhice saudável, no envelhecimento ativo, buscando a qualidade de vida
e se enxergando como jovem. Historicamente, o corpo foi sempre como um objeto de estudo entre as diversas áreas do conhecimento. No final do século XX para início do século XXI, tiveram uma explosão de trabalhos sobre o estudo do corpo. Esse estudo do corpo ele vai ser imprescindível em várias áreas, principalmente para especialistas da área da saúde, no caso do corpo visto como biológico, e para o caso dos antropólogos, o corpo como esse sentido de símbolos e signos, desses significados que pode se dar ao corpo, tanto negativo como positivo. Para os especialistas da área da saúde, o corpo ele é visto como depositário de processos biológicos, indicadores de saúde ou de doença para um determinado indivíduo. Já para os antropólogos, o corpo ele é representado e passível de interpretação diferenciada de acordo com o contexto cultural, que foram aqueles 3 exemplos que eu trouxe anteriormente, dos islâmicos, dos índios e do próprio Brasil. O profissional de saúde, ele deve refletir sobre a identidade do idoso, fundamentada na experiência do envelhecer, ressaltando que nesse processo é importante ver a sua percepção corporal, que conduz a indicadores tanto de qualidade de vida como de saúde. Para os idosos, muitas vezes, o corpo ele é apresentado enquanto merecedor de cuidados, no intuito de manter as suas marcas identitárias, as suas especificidades socialmente construídas no decorrer da vida, mas fundida a aquisição de novos comportamentos e significados atribuídos ao próprio processo do envelhecer por esses idosos. Também pode ser compreendido como um elemento indissociável do sujeito. É impossível a gente pensar no indivíduo sem relacionar também ao corpo e de suas ações, que altera e também é alterado em um conjunto de identidade. Falando aí de identidade, sujeito e corpo. Pensando no indivíduo, na identidade social do indivíduo idoso relacionado com a sua própria individualidade, com as suas especificidades e do seu processo de envelhecimento através do corpo. Pensando no envelhecimento e saúde, que é outro tópico dessa aula, o envelhecimento ele é um processo heterogêneo, como nós já vimos até então, né? Dividido segundo a classe, o gênero, a etnia, a raça. E no âmbito da saúde, o envelhecimento populacional ele é um fenômeno que gera demandas nos serviços e aumentos substanciais nos custos de programas. Então, esse envelhecimento ele vai gerar um ônus financeiro, um ônus econômico para os países que estão passando pelo envelhecimento populacional. A partir disso, é necessário que os estudos elenquem e tenham conhecimento de problemas prioritários e visem o desenvolvimento de ações que tenham resolução para esses casos do envelhecimento, que é priorizado, que é que merece ser priorizado, quais são as necessidades. Entretanto, mesmo reconhecendo o envelhecimento das populações, é importante notar que ainda são escassos, são raros os estudos no Brasil quanto ao envelhecimento, não só na área da saúde, mas em outras ciências, são bem raros os estudos do envelhecimento, sendo que muitas vezes são registrados apenas em grandes metrópoles, como Rio e São Paulo. Os estudos antropológicos, eles vão tornar-se imprescindíveis para investigar essas condições de vida dos idosos, identificando não só os fatores sociais e culturais, mas também os econômicos que intervêm positivamente ou negativamente na qualidade de vida dessa população. Foi aquilo que eu falei nas últimas unidades. Você está sempre confrontando os estudos epidemiológicos, os estudos estatísticos, os estudos demográficos com os aspectos sociais, políticos e econômicos encontrados na sociedade. Os estudos epidemiológicos, eles também são imprescindíveis para a identificação dos problemas prioritários, dos grupos de pessoas mais vulneráveis a esses problemas e dos fatores de proteção e risco que eles são associados, de modo a orientar
decisões relativas à distribuição de recursos e à definição de prioridades. Eles também são ainda muito raros, os estudos epidemiológicos tratando de uma forma exclusivamente das pessoas idosas. Mas eles tentam dar significado a esse período de sua vida e mostram também as limitações e perdas integradas às suas experiências de vida. Muito pouco se conhece sobre a maneira como as pessoas percebem seus problemas de saúde e agem diante dele, ou quais são os fatores econômicos, sociais e culturais que podem influenciar na percepção e nas ações desse campo. Então, é imprescindível estudos em todas as áreas, em todas as ciências, para verificar como está se procedendo esse processo de envelhecimento. Ainda quanto ao envelhecimento e saúde, eu elenco algumas situações onde o envelhecimento ele é mostrado no processo de saúde e doença. E aí tem algumas. Mais de 85% dos idosos apresentam alguma enfermidade crônica, 15% tem pelo menos 5 enfermidades crônicas e quase 50% necessitam de um cuidador para realizar suas atividades de vida diária. E 7% desses 50% se mostram altamente dependentes. Algumas patologias mais comuns nos idosos são as que eu elenco e imprescindível nessas estão os nossos cuidados como profissionais de saúde. Aqui estão algumas delas: catarata e glaucoma, a diminuição da acuidade auditiva, diabetes e todos os problemas relacionados às complicações relacionadas ao diabetes, infecções no trato urinário, gripes e viroses, alterações do sono, hipertensão arterial e doenças cardíacas, câncer, depressão, Parkinson e Alzheimer, que são muito estudados dentro das patologias mais comuns nos idosos, e doenças no aparelho músculo-esquelético. A ideia de que essa eterna juventude é um bem que pode ser conquistado e é a base de algumas iniciativas e práticas destinadas ao idoso que negam a velhice, a doença e a morte e podem ser transformadas em responsabilidade individual. A velhice ela não deve ser dissociada da doença e da morte, mas nem todos os idosos estão necessitando de cuidados, estão com patologias ou estão próximos da morte. Não adianta negar. O importante é integrar todos os recursos disponíveis, sejam individuais ou coletivos, em um processo no qual a compensação pela incapacidade, a redefinição de prioridades e essa adaptação de situação permitam aos idosos continuarem, mesmo quando têm graves problemas de saúde, tentar sempre estudar algumas soluções. E aqui eu trago algumas importantes soluções colocadas até então aqui no Brasil. Aqui eu destaco a Universidade Aberta à Terceira Idade, que é um programa desenvolvido nas universidades estaduais e que tem ganhado força no Brasil, em todas as regiões brasileiras, que visam a educação do idoso, não só a educação no sentido mais acadêmico, mas também visando a qualidade de vida e os conceitos de cidadania colocados para esse idoso. Então, o idoso vai fazer desde atividades físicas, visando sua qualidade de vida, visando o envelhecimento ativo, mas também atividades que levem a ele saber das suas políticas, saber dos seus direitos, saber dos seus deveres como cidadão idoso, saber o que ele pode encontrar através dos programas do governo, o que é ofertado a esse indivíduo como sujeito de direito. Para concluir, eu trouxe algumas reflexões para pensarmos em como fazer essa antropologia aplicada depois do curso, na nossa prática. Para o desenvolvimento das intervenções adequadas às características sociais e culturais da população idosa, é preciso conhecer um pouco mais sobre a maneira como esses idosos brasileiros envelhecem, como eles atribuem significados a esse período de sua vida e como interagem a sua experiência.
De maneira particular, é necessário conhecer um pouco mais sobre a forma como o idoso percebe seus problemas de saúde e como procura resolvê-los e quais são as dificuldades que ele encontra nesse percurso. A antropologia da saúde, ela institui e viabiliza práticas entre pensamentos e ações, teorias e experiências na vida dos doentes. Organiza os símbolos e as categorias das doenças por meio de fontes produtoras de sentido, que sejam elas aqueles aspectos que nós já falamos, biológicos, políticos, sociais, econômicos e culturais. Utilizando-se do bom senso entre os paradoxos que existem nesse processo saúde-doença. O coletivo versus o indivíduo, a vida versus a morte, as ciências médicas versus as ciências sociais e a objetividade versus a subjetividade. Assim, a antropologia da saúde, ela procura desvendar caminhos menos convergentes e mais eficientes no futuro próximo. Aqui eu trago algumas referências que foram utilizadas nessa aula. Espero que todos tenham gostado da disciplina, que coloquem as suas dúvidas nos fóruns de discussão e que entrem em contato com a professora ou com os tutores para mostrarem as suas questões, as suas bibliografias e as suas contribuições para essa disciplina posteriormente. Muito obrigada, até a próxima.